Olá pessoal, eu sou a Tamara. Chegamos à segunda parte do terceiro capítulo do nosso livro As Dores da Alma, a irresponsabilidade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre à dissimulação, culpando os outros, é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionamos a textura de nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Essa imagem mostra uma pessoa numa reunião de trabalho. Ela sabe que tem que fazer silêncio, que tem que prestar atenção, e ele está fazendo outras coisas. Ele sabe que vai ter consequência e mesmo assim está fazendo outras, decidiu fazer outras coisas. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. E ceder também é uma escolha nossa. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo inicia com alguns grãos, depois uma colina, um morro e depois montanhas. Por exemplo, lá naquela imagem da pessoa da reunião, ali ele está olhando apenas para o umbigo dele. Ali ele foi um grãozinho de areia. Aí numa outra situação, em casa, faz mais uma coisa voltado para ele. E assim vai indo. E assim sucessivamente vai se criando colinas de sentimentos dos mais variados, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, dentro do seu ser. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. E aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Os espíritos sábios afirmam que a mudança de nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação não é realizada de um momento para o outro. Não se trata de um simples querer caprichoso. É o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo, como está nessa imagem aqui desse canto aqui, né? A culpa sempre é dos outros. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia, como aqui na outra imagem, né? A pessoa começa a se dar conta que isso aconteceu na minha vida porque alguma coisa eu devo ter feito de errado, e começa a pensar, começa a se autoanalisar, não procura culpados fora, procura culpados dentro.
quais reações, quais fatores deve ter feito para que acontecesse tais coisas na sua vida. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade, como nessa historinha que eu coloquei aí. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, mas isso é um defeito delas, não meu. Independente, do que os outros façam, a pessoa que é madura espiritualmente, ela vai continuar fazendo bem, porque isso faz bem para ela, e ela entendeu isso e sente isso, por isso que ela continua fazendo bem. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência, e a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar, primeiramente, os princípios que lhes parecem vir de fora e depois, no decorrer de seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma, o que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírita Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. O que ele está falando é a caminhada do princípio inteligente, começa como um princípio inteligente e depois se torna espírito. E aí vai para a fase angelical, ali, como diz Leon Denis. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Ele não está falando aqui para os mortos, ele está falando para as pessoas que vivem no piloto automático, que acordam, comem, vão trabalhar, vão ver televisão e dormem de novo, e assim vão levando a vida. Despertar para a espiritualidade, para o seu próprio espírito. Despertar para além da consciência. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram, com muita sabedoria, que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial
sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que tudo que sofre, goza, percebe e experimenta nada mais é do que reflexo de si mesmo. Eu achei muito legal essa imagem. Aqui mostra que é ele que está fazendo a estrada dele, né? E a partir das escolhas dele. E que se ele estiver fazendo escolhas no bem, se perdoando, aceitando tudo que a vida lhe aparece, ele mesmo tem o poder de continuar escolhendo a vida dele. Vai ter a oportunidade, como diz aqui na pergunta, né, de mudar a ordem dos fatos. E aí, nossa, que curtinho! Terminamos o capítulo e aqui é uma proposta um pouquinho diferente, mas uma proposta para que nós nos conhecemos a partir da irresponsabilidade. Tem aí algumas frases e a minha sugestão é que a gente pegue um espelho, ou a gente vai no banheiro, fecha a porta, se olha no espelho e olha no fundo dos olhos, mas olha mesmo e diz para essa pessoa que está olhando no espelho: eu sou responsável por tudo o que acontece em minha vida. Aceito amorosamente tudo o que acontece em minha vida. Eu aceito os meus erros e me perdoo amorosamente. Eu vou fazer e convido vocês a fazerem. E coloquem nos comentários o que vocês acharam. Mas experimentem, se experimentem fazer esse exercício. E chegamos ao final. Vou dar uma palhinha aqui do próximo capítulo, que é a crítica. É a nossa próxima dor. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz a todos.